TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Olá, boa noite. No Revista do Domingo de hoje, você vai ver: inflação anual do Brasil subiu para 5,35% no mês de junho. Câmara dos Deputados aprova reajuste de 9% em salário das Forças Armadas. O impacto será de 5 bilhões de reais. O presidente americano Donald Trump anuncia tarifa de 50% a produto brasileiro. Lula diz que novas taxas nos Estados Unidos serão respondidas pela lei de reciprocidade. E ainda sobre o tarifaço de Trump, o que o governo brasileiro pode fazer para reverter ou mitigar os efeitos. Brasil e Índia selam novos acordos em segurança, energia e transformação digital. Zelensky se reúne com o Papa antes de conferência sobre reconstrução da Ucrânia. Manaus enfrenta consequências de enchentes e crises de poluição dos rios. Saiba quem é o deputado Júnior Mano, alvo de operação que mira fraudes em licitações no Ceará. O Revista do Domingo já está no ar. E a gente já iniciou a revista de hoje falando de: em carta direcionada ao Lula, o presidente americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira planos para impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e condenou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o republicano classificou como uma caça às bruxas. Donald Trump enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, em que anuncia a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras. De acordo com o presidente americano, as tarifas passam a valer a partir do dia 1º de agosto. No texto, o republicano ainda critica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o republicano classificou como uma caça às bruxas. O magnata chamou o tratamento dado a Bolsonaro de uma vergonha internacional, acrescentando que o julgamento não deveria estar acontecendo. Trump também afirmou que Washington lançaria uma investigação sobre as práticas comerciais do Brasil. A mais recente ameaça tarifária veio após o Brasil ter convocado o encarregado de negócios dos Estados Unidos em meio a uma disputa diplomática provocada pelas críticas anteriores de Trump ao julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe. Bolsonaro nega ter participado de uma tentativa de retomar o poder de Lula em um suposto plano de golpe que, segundo a Procuradoria-Geral da República, só fracassou por falta de apoio do alto comando militar. Ao anunciar as tarifas de 50% nesta quarta-feira, Trump citou, entre outros pontos, o que chamou de ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e alertou sobre uma possível escalada se o país retaliar. Embora Trump venha enviando cartas a parceiros comerciais, o Brasil não estava entre os países anteriormente ameaçados com tarifas mais altas a partir de 1º de agosto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil responderá pela lei de reciprocidade, caso seu contraparte americano Donald Trump cumpra a ameaça de impor sobretaxas de 50% sobre os produtos brasileiros. Qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Foi o que publicou na rede social X o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, após o colega americano Donald Trump ameaçar impor sobretaxas de 50% sobre produtos brasileiros. A lei, aprovada por unanimidade pelo Congresso em abril, deu instrumentos ao Executivo para reagir a barreiras comerciais, podendo suspender concessões comerciais, investimentos e obrigações relacionados a direitos de propriedade intelectual. Mais cedo, o republicano postou na plataforma Truth Social uma carta endereçada ao petista, em que anunciava o aumento das tarifas sobre importações brasileiras em retaliação ao julgamento por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado político. Lula afirmou que o processo no Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais.
O representante da extrema-direita pode enfrentar até 40 anos de prisão se for considerado culpado de liderar uma organização criminosa para impedir a posse de Lula após as eleições de 2022. No X, o petista também fez referência às críticas de Trump às ações da justiça brasileira relacionadas à atuação nas redes sociais. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu com o Papa Leão XIV nesta quarta-feira, na véspera de uma conferência internacional em Roma, sobre a reconstrução de seu país, devastado pela guerra com a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu com o Papa Leão XIV nesta quarta-feira em Castel Gandolfo, onde o pontífice tira 2 semanas de descanso. Este foi o segundo encontro privado entre ambos, desde que o religioso assumiu o comando da Igreja Católica em maio. Zelensky também vai participar da Conferência de Recuperação da Ucrânia, um encontro internacional na quinta e na sexta-feira, que pretende mobilizar recursos para a reconstrução de seu país. A conferência deve ter a participação de governantes como o chanceler alemão Friedrich Merz, além de representantes de quase 2.000 empresas e 40 organizações internacionais, segundo Roma. Zelensky chegou à Itália depois que a Rússia lançou nesta madrugada o que Kiev qualificou como o maior ataque com mísseis e drones contra a Ucrânia desde o início da guerra em 2022. A ofensiva aconteceu depois de Trump ter anunciado o aumento das entregas de armas ao lado ucraniano. O deputado federal cearense Júnior Mano, do PSB, foi alvo de um mandado de busca e apreensão em operação da Polícia Federal nesta terça-feira. A investigação mira a suspeita de desvio de recursos públicos no Ceará por meio de fraudes em processo de licitação. O deputado federal cearense Júnior Mano, do PSB, foi alvo de um mandado de busca e apreensão em operação da Polícia Federal nesta terça-feira, dia 8 de julho. A investigação mira a suspeita de desvio de recursos públicos no Ceará por meio de fraudes em processos de licitação. Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior, conhecido como Júnior Mano, foi o segundo deputado federal mais votado pelo Ceará em 2022, com mais de 216 mil votos. À época, Júnior Mano se elegeu pelo PL, mas foi expulso do partido após participar da campanha de Evandro Leitão, do PT, para a Prefeitura de Fortaleza. Leitão concorria com André Fernandes, colega de partido de Júnior Mano. Segundo o deputado, ele teria reunido 41 prefeitos cearenses para pedir votos ao candidato petista. O parlamentar é suspeito de integrar um esquema de desvios de emendas destinadas a municípios do Ceará. Mano teria atuado em parceria com o prefeito eleito de uma cidade próxima em uma organização criminosa que negociava emendas com gestores públicos em troca de comissão. Em nota, Júnior Mano negou qualquer participação. Abre aspas, como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos, fecha aspas, declarou o comunicado. Agora vamos para o intervalo rápido e a seguir. Inflação anual do Brasil subiu para 5,35% no mês de junho. E também, Brasil e Índia selam novos acordos em segurança, energia e transformação digital. O intervalo é rápido, voltamos já. Há 3 anos, a TV Mundial chegou para transformar a forma como você vê as notícias. Com profissionais dedicados e apaixonados, trazemos a verdade em cada reportagem e apresentação. Nós ouvimos todas as vozes, porque cada história importa. Da política ao esporte, estamos sempre na linha de frente, de mãos dadas com a informação. Nossos jornalistas se dedicam dia e noite para te manter informado. E não temos medo de enfrentar desafios para trazer a verdade na informação. Sua participação é importante
Conecte-se conosco e participe. Acreditamos no poder da informação para mudar realidades. Nosso compromisso é com a qualidade e a ética no jornalismo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Juntos construímos uma história que só está começando. TV Mundial, apresentando a verdade em primeiro lugar. De terça a quinta, sua tarde com muita informação no Boa Tarde Mundo com Caio Teles, às 13 horas. Toda segunda, quarta, sexta e sábado, a sua noite com muita informação no Jornal Mundial, às 21 horas da noite. Sua manhã de sábado com muita informação, Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Estamos de volta com a Revista do Domingo. E olha, em viagem ao Brasil, onde participou da cúpula dos BRICS, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, fez uma parada em Brasília nesta terça-feira. Brasil e Índia selaram novos acordos em segurança, energia e transformação digital. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira em Brasília o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O encontro marca um novo momento na parceria estratégica. Brasil e Índia selaram novos acordos em segurança, energia e transformação digital. Apadrinhados por China e Rússia, membros do Conselho de Segurança da ONU, Brasil e Índia pediram nesta terça-feira um assento permanente nesse fórum, o mais importante das Nações Unidas e cujas decisões são vinculantes. É inaceitável que países do porte da Índia e do Brasil não ocupem assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU. É que Brasil e Índia têm um potencial extraordinário e, por isso, nós reivindicamos o direito de participarmos no Conselho de Segurança da ONU. Não é possível mais a gente ver a ONU enfraquecida, a ONU não sendo levada em consideração e os membros do Conselho de Segurança da ONU, os membros fixos do Conselho, que deveriam primar pela paz, são exatamente aqueles que mais estimulam a guerra. Durante a cerimônia, o primeiro-ministro Modi foi condecorado com o colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria brasileira concedida a personalidades estrangeiras. वैश्विक मंचों पर रखना हमारा नैतिक दायित्व है. Em um momento em que o mundo atravessa uma fase de conflito e incerteza, esta parceria Índia-Brasil é um pilar importante de estabilidade e equilíbrio. Acreditamos que todas essas disputas devem ser resolvidas por meio do diálogo e da diplomacia. A Índia é atualmente o 10º maior parceiro comercial do Brasil. A inflação anual do Brasil subiu para 5,35% em junho. O número representa um aumento moderado, mas não cumpre a meta que tinha sido estabelecida pelo governo. A inflação anual no Brasil subiu para 5,35% em junho, um aumento moderado em relação aos 5,32% de maio. Os dados oficiais foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A inflação é uma questão sensível para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, cuja popularidade tem declinado nos últimos meses, em parte devido aos preços dos alimentos. A inflação mensal em junho foi de 0,24%, contra 0,26% em maio, segundo o IBGE. O nível de 5,35% ficou fora da faixa de tolerância oficial de 1,5% a 4,5% pelo 6º mês consecutivo, o que é considerado um descumprimento da meta estabelecida pelas autoridades. O setor de alimentos foi o único a registrar variação negativa de 0,18% em junho, após alta de 0,17% em maio.
Na tentativa de conter os preços, o Banco Central elevou a taxa básica de juros para 15% em junho, seu maior nível desde 2006 e um dos mais altos do mundo. A economia brasileira registrou crescimento de 1,4% no primeiro trimestre de 2025, impulsionada principalmente pela melhora no setor agrícola após uma severa seca em 2024. O governo Lula enfrenta um desafio econômico sem precedentes após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar na quarta-feira tarifas adicionais de 50% sobre as importações brasileiras. As enchentes afetam dezenas de cidades e mais de 500 mil de pessoas no estado brasileiro do Amazonas. Na capital, Manaus, o acúmulo de lixo em rios e córregos agrava o problema e prejudica o turismo. Equipes de emergência intensificam o atendimento às enchentes à medida que as águas do Rio Negro começam a baixar em Manaus, com mais de 530 mil pessoas afetadas em todo o estado do Amazonas. A capital também enfrenta outra crise, uma onda avassaladora de lixo despejado em rios e córregos. Apesar dos esforços de contenção terem interceptado mais de 1.350 toneladas de resíduos neste ano, as autoridades afirmam que o despejo irregular e as fortes chuvas continuam aumentando a poluição dos frágeis cursos d'água. A gente que trabalha com turismo, a gente se sente constrangido em ver a sujeira no rio. Quer ver tanto lixo, tanto garrafa PET, saco. Aí a gente se sente constrangido de a gente não poder combater essa limpeza para ver um rio limpo. Nós estamos aqui com a equipe aqui, com uma rede de contenção. Essa rede tem mais de 50 metros. A gente já cercou o lixo ali do outro lado daqui do Igarapé do Franco. A gente vai trazer esse material, vamos passar por debaixo da ponte com dificuldade, porque por causa do rio está cheio, né? Então a gente vai ter uma dificuldade para a gente puxar esse material e vamos levar lá para a balsa, que será tirado o lixo de dentro do igarapé e colocado na balsa, que será dado o destino correto, que é o aterro sanitário. Nos últimos dias, as cheias do Amazonas deixaram 40 municípios em estado de emergência. Várias outras regiões estão em estado de alerta e atenção. Logo após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas de 50% a produtos brasileiros, o governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deu uma resposta rápida de cunho político e afirmou que não aceitará imposições norte-americanas. Tarifaço de Trump. O que o governo brasileiro pode fazer para reverter ou mitigar os efeitos. Logo após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas de 50% a produtos brasileiros, o governo Luiz Inácio Lula da Silva, PT, deu uma resposta rápida, de cunho político, e afirmou que não aceitará imposições norte-americanas. Presidente Lula disse, em nota publicada nas redes sociais, que o Brasil não aceitará ser tutelado por ninguém e que a elevação unilateral de tarifas sobre exportações brasileiras anunciadas por Donald Trump será respondida com base na lei da reciprocidade econômica. Fernando Haddad, PT, também falou sobre o assunto e afirmou nesta quinta-feira, dia 10, que não há racionalidade econômica na decisão do presidente americano Donald Trump. Do ponto de vista diplomático, no entanto, anunciar qualquer reação brasileira antes que a medida seja de fato implementada pelo governo norte-americano seria vista como um erro, de acordo com integrantes do Palácio do Planalto. E essas foram as informações de Elis para o Revista do Domingo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, dia 10, uma medida provisória que reajusta o salário base de militares das Forças Armadas. A reportagem é de Gleidson Oliveira.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira uma medida provisória que reajusta o salário base de militares das Forças Armadas. Militares cobravam aumento ainda maior, mas o governo alegou falta de orçamento. Reajuste vai custar 5,3 bilhões de reais aos cofres públicos em 2026. A proposta autoriza a concessão de um reajuste linear de 9% a todos os militares da ativa, da reserva e pensionistas. O texto aprovado por deputados repete o teor de uma MP editada pelo governo federal em março deste ano. Em vigor desde então, a MP ainda precisa ser aprovada pelo plenário do Senado para se tornar uma lei definitiva. O prazo de validade da MP se esgotará em agosto. Uma parte da atualização salarial dos militares já está valendo desde abril deste ano. Outra parcela, que é de 4,5%, será concedida em 1º de janeiro de 2026, caso a MP se torne lei. O reajuste impacta apenas o chamado soldo, a remuneração básica de um militar. Além dessa parcela, os militares podem receber outros adicionais, o que na verdade e na prática pode tornar o salário ainda maior. O salário mais baixo das Forças Armadas passará de R$ 1.078 para R$ 1.177. Patentes mais altas terão os vencimentos ampliados de R$ 13.471 para R$ 14.711. Ao todo, ainda de acordo com o Planalto, 740 mil pessoas serão beneficiadas pelo reajuste. No próximo domingo, o Revista do Domingo voltará ao horário normal, às 7 horas, logo após a Hora do Esporte. E o Revista do Domingo vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens e nossos programas, é só voltar o vídeo aqui no nosso canal. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TV Mundial UFC, e seguir a página do portal 05 Notícias, @05 Notícias. Logo mais, às 20 horas. Assista ao programa especial 3 anos da TV Mundial com Caio Teles e Eduarda Elal. Uma boa noite para você e até semana que vem. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.